Seja bem-vindo ao Botafogão, o nosso canal de notícias do Glorioso. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no clube mais tradicional. E vamos às notícias. Incrível o Bragantino ser o perseguidor mais próximo do Botafogo. Eu acho uma relação direta com a Libertadores. Você pega os 4 semifinalistas da Libertadores perderam em seus campeonatos. Os 4. O River ganhou do Boca. A Libertadores tirou muitos pontos do Palmeiras, do Fluminense, do próprio Flamengo. Pode ser. Essa é a corrida. Botafogo podendo chegar hoje a Copa do Brasil também, né? Também. Jogando em casa. Agora é Libertadores, né? Até outro dia a Copa do Brasil. Que é algo semelhante ao Corinthians do Fábio Carille. Ele caiu muito cedo das duas competições e pôde se dedicar ao Campeonato Brasileiro. O Botafogo esse ano... Não. A Sul-Americana, o Botafogo ainda foi um pouquinho mais, mas não teve nenhum interesse na Sul-Americana. Tava reserva. Como é que vocês estão vendo essa corrida aqui? Se é que para vocês há uma corrida? Botafogo 51 pontos, podendo chegar a 54 hoje, Bragantino 45, Grêmio 44, Palmeiras 44, Flamengo 43, Fluminense 41. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Sendo campeão, a gente poderá ver na partida de hoje aquela partida que a gente vai lembrar depois de um tempo como o jogo que decidiu o campeonato. Quando o Botafogo abriu 9 pontos, se o Botafogo conseguir vencer hoje e abrir 9 pontos, tenho certeza que essa partida vai ficar meio com cara de... Foi a final do campeonato, foi o grande jogo. Para mim é hoje o grande jogo do campeonato. O Botafogo abrindo 9 pontos, o Bragantino não vai ter força para chegar, dificilmente você vai ver ninguém lá atrás vai ter fôlego para arrancar. Para mim hoje, olha só, pode ser o jogo que a gente vai lembrar como o jogo do título. Acabando essa rodada, vão faltar 13 jogos, não é isso? Isso. 13. Se abre 9 pontos, são 3. Então o Botafogo pode perder 3 de 13, que ainda assim, na melhor das hipóteses, o Bragantino empataria. Sim. É muito difícil. A vantagem... Corrida tem, Bom, perdeu 3 seguidos, né? Corrida tem, que é o famoso futebol, né? Mas é muito improvável. Primeiro pelo Botafogo, mesmo nesse momento ruim, eu acho que a tendência é voltar a jogar bem. Então, cara, o Botafogo de trás, vem de 3 derrotas foi seguidas. Já foi Flamengo, já foi Palmeiras, já foi Grêmio, já foi... Daqui a pouco, de repente, semana que vem, você vai falar de outro time. Só não muda o Botafogo lá na frente. Isso mostra que atrás ninguém está tendo fôlego, ninguém está tendo rendimento. Muito em função do que eu falei, de Copa do Brasil e Libertadores. Bom, se bem que agora, de certa forma... podem sair outros 2 brasileiros da Libertadores. Se o Botafogo ganha hoje, ele pega as 3 derrotas seguidas, das quais ele vem, né, como sequência, e joga no lixo, tanto faz. A questão é que se ele não ganha hoje, você vai ter um 4º jogo sem vitória no campeonato, né? Talvez o Botafogo já tenha estado no seu momento mais baixo de oscilação, né? O que aconteceu com o Corinthians naquele campeonato, e mesmo assim o Corinthians foi campeão, talvez já tenha sido o pior momento do Botafogo. Esse também pode ser lembrado como o jogo em que o Botafogo perdeu o campeonato. Você tem toda a razão. Esse jogo de hoje é muito importante. Você está vendo o lado cheio do copo, né? Tem o os lado dois vazio, lados. né? Se o Botafogo perde hoje, vem pressão para treinador, desestabiliza todo. Ano que vem... Não, no final do ano, quando a gente fizer balanço do que aconteceu na temporada, a gente vai olhar para essa partida como uma partida decisiva. O jogo de hoje é muito importante. E o Botafogo é muito favorito, na sua opinião? Contra um time organizado, que é o Goiás, contra um time capaz de tirar ponto do Botafogo. O Armando Evangelista é bom treinador, o time defensivamente é bem estruturado, tem estratégia para saídas, não é um jogo qualquer. O Goiás também pode ver mais à frente esse jogo como um jogo fundamental para ter saído ou ter ficado. O jogo de hoje é muito importante para o campeonato. Eu acho o Botafogo muito favorito, mas concordo que essa questão da pressão está pegando. A gente está falando de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Se pegar no todo, o Botafogo vem de 4 derrotas seguidas, que isso conta para o psicológico, né? Por exemplo, você vai que perde hoje, são 5 derrotas consecutivas, né? Então essa questão psicológica pode pegar muito, mas eu acho que o Botafogo hoje é bem favorito. O Goiás estava arrumado, tal, mas vem perdendo uma atrás da outra também, não à toa já chegou ali na zona de rebaixamento. O Botafogo é um time 880 até agora no campeonato, porque se ele teve o melhor primeiro turno da história, ele tem, nesse momento, o pior começo para um campeão de turno da história também, no retorno. E é impressionante quando você mostra os números de times que foram campeões do turno e compara com o desempenho do Botafogo. Olha lá, o Botafogo só somou 4 pontos até aqui. Em contraste com 9 somados pelo São Paulo, 11 pelo São Paulo em 2007, 8 pelo Grêmio, 6 do Inter, 7 do Fluminense, 6 do Corinthians em 2011, que acabou campeão naquele ano,
8 do Galo, 13 do Cruzeiro, depois 9 do Cruzeiro, 11 do Corinthians, 11 do Palmeiras, 6 do Corinthians de 17 do Carille, que também foi muito mal no começo do retorno e acabou campeão. 8 do São Paulo. Deixando claro aí, Zé Saad é o campeão do turno, né? Campeão de não turno. um campeão brasileiro. Não, campeão de turno. É o pior início de retorno de um campeão de turno, como o Botafogo destoa no retorno em relação ao que ele fez no primeiro turno. O jogo de hoje, vencendo o Goiás, isso aí vão amassar, jogar no lixo, 9 pontos, só alegria, né? É isso. É a compreensão que jogadores, torcida, isso vale para o Goiás também, tem com relação ao jogo de hoje, né? Não é um jogo qualquer e não é um jogo para você fazer futebol, alegria e encantamento, é jogo para você pontuar. Chegou um momento do campeonato que é para isso, amigo. Vocês lembram que quando o Corinthians, do Carille, são muitas coincidências, né? Era um time que ninguém apostava que seria campeão e faz um turno espetacular, com a mesma pontuação do Botafogo. O Botafogo foi melhor nos critérios de desempate. E o Fica Triste de hoje lembra dessa semelhança. Um personagem marcante, torcedor do Corinthians, comentarista, foi o Neto naquele ano, que ficou desesperado achando que o Corinthians ia perder o título do Palmeiras, lembra? Pão! O Fica Triste de hoje lembra daquela cena e compara com a situação do Botafogo de hoje. Agora que eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Dizem aí, a imprensa tá pegando no pé. Pegando no pé o quê? Se os torcedores que são supersticiosos, as manchetes começam a falar de pressão, de crise. Não é pressão, pô! Não pode deixar o Palmeiras chegar mais perto. Aí veio o técnico português, aí desbocado, pedindo pra torcida acreditar. Acreditem como nós. Porque eles acreditam como nós. Eles estavam aí com 10 gajos a correr, pô. Ô, Cascão, é a torcida que é expulsa aos 20 minutos do primeiro tempo jogando contra o Corinthians? É culpa da torcida que o Segovia lá tá com lombriga? Vocês não estão jogando nada! Ô, seu João Textor, a diretoria tá fazendo o quê aí enquanto o time tá 3 jogos sem ganhar? 2 jogos sem fazer gol, seus orelhudos? Seu Zé Ruela! Joga aí a camisa do Botafogo. Ô, Botafogo, vocês têm que reagir, pô! Olha a camisa mais bonita das camisas do mundo com a estrela solitária. E também corta aí se eu falei besteira, eu não tô nem aí. Eu não entendo de futebol de carioca. O Segovia tem lombriga, pô. Tem que falar isso aí. O cara não chuta uma bola. Por enquanto é só. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias do Glorioso. Até mais!